Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora, e essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Charles Spurgeon escreveu certa vez: quando Deus silencia, Ele não abandona, Ele aprofunda. O silêncio do céu não é vazio, é preparo. E talvez o que mais esteja doendo em você não seja a luta em si, mas a sensação de não ouvir respostas. Você ora, você tenta permanecer firme, você evita o erro, você escolhe o caminho correto, mas o resultado parece distante. A resposta não chega, a mudança não acontece, e o coração começa a se perguntar se ainda está sendo ouvido. O silêncio de Deus não é rejeição. O silêncio de Deus é construção. Há forças que só nascem no invisível. Há raízes que só se aprofundam quando ninguém está olhando. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, porque confundem silêncio com ausência. Mas Deus não trabalha apenas quando você sente, Ele trabalha principalmente quando você não percebe. Você é mais forte do que pensa, porque Deus está em você. Essa não é uma frase motivacional, é uma verdade espiritual. A força que sustenta você não vem apenas da sua capacidade emocional, nem da sua disciplina, nem da sua experiência. Ela vem da presença de Deus habitando em você. E quando Ele está em você, a resistência cresce mesmo quando o cenário não muda. Talvez o que esteja pesando seja o cansaço de esperar. Esperar por uma porta que não abre, esperar por uma resposta que não vem, esperar por uma mudança que parece nunca chegar. A espera desgasta porque ela exige confiança contínua. E confiar quando tudo está claro é fácil. Confiar quando tudo está nublado exige maturidade espiritual. A Bíblia nos apresenta a história de Ana, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Uma mulher marcada pela dor silenciosa. Ela era estéril. Em uma cultura onde a maternidade era sinal de honra, Ana carregava não apenas a frustração íntima, mas também a humilhação pública. Ano após ano ela subia ao templo. Ano após ano o milagre não acontecia. O texto diz que sua rival a provocava continuamente para irritá-la. Não era apenas a ausência de um filho, era a pressão constante, a comparação, o constrangimento. Ana fazia tudo certo. Ela continuava indo à casa do Senhor. Ela não abandonou a fé. Mas o céu parecia fechado. Quantas vezes você já se sentiu assim? Presente no templo, mas vazio por dentro. Orando, mas sem resposta. Tentando manter a dignidade enquanto por dentro existe um cansaço profundo. O silêncio que Ana enfrentou não durou dias, foram anos. E a dor prolongada tem o poder de nos fazer duvidar da própria identidade. Talvez você esteja nesse ponto, não duvidando apenas da promessa, mas duvidando de si mesmo, questionando se ainda é capaz, questionando se ainda vale a pena continuar. O texto bíblico diz que, em um desses anos, Ana entrou no templo e chorou abundantemente. Ela orava movendo os lábios, mas sem emitir som. O sacerdote Eli a observou e pensou que ela estava embriagada. Veja o nível da dor. Sua oração era tão intensa, tão silenciosa e tão profunda, que foi mal interpretada. Há dores que ninguém entende. Há processos que ninguém enxerga corretamente. E ainda assim, Deus estava ali. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, Ana responde: "Não bebi vinho nem bebida forte. Estou derramando a minha alma perante o Senhor." Essa frase revela algo poderoso. Ela não estava apenas pedindo um filho, ela estava entregando a própria alma.
Quando a dor deixa de ser reclamação e se transforma em entrega, algo muda no ambiente espiritual. Charles Spurgeon também afirmou: a esperança que nasce no escuro não depende da luz exterior, ela depende da fidelidade de Deus. E essa fidelidade não falha. Ana saiu daquele templo ainda sem o filho nos braços. O milagre não aconteceu naquele instante visível. Mas o texto diz que ela já não estava triste. O que mudou? O cenário ainda era o mesmo. A rival continuava existindo. A esterilidade ainda não tinha sido revertida. O que mudou foi o interior. Você é mais forte do que pensa porque Deus está em você. A força não começou quando o milagre chegou. A força começou quando ela entregou. Muitas vezes pensamos que seremos fortes quando a resposta vier, mas Deus nos fortalece antes da resposta, para que a resposta não nos destrua. Há uma transformação que acontece no secreto. O milagre de Ana começou no interior antes de se manifestar no exterior. Deus ouviu sua oração. No tempo certo, Samuel nasceu. Mas perceba algo essencial. O filho prometido não foi apenas uma solução pessoal. Samuel se tornou profeta, líder, instrumento de direção para toda uma geração. O silêncio que parecia atraso era, na verdade, preparação para algo maior. Talvez você esteja pedindo algo que parece pessoal demais. Um recomeço, uma restauração, uma oportunidade, uma resposta. Mas o que Deus está formando em você durante o silêncio pode ter impacto além do que você imagina. A espera não está anulando sua força, está moldando sua estrutura. Spurgeon escreveu ainda: Deus nos prova no silêncio para que, quando a voz vier, estejamos prontos para obedecer. O silêncio não é punição, é treinamento. É no silêncio que aprendemos a confiar sem garantias visíveis. É no silêncio que descobrimos que nossa identidade não depende do aplauso nem da confirmação imediata. Talvez você esteja cansado porque tentou ser forte sozinho, mas a verdadeira força não nasce da autossuficiência. Ela nasce da consciência da presença de Deus. Quando você entende que Ele está em você, algo muda. Você começa a perceber que não atravessou tudo até aqui por acaso. Houve dias em que você pensou que não suportaria. Houve noites em que o travesseiro conheceu suas lágrimas. E mesmo assim, você continuou. Isso não é fraqueza. Isso é resistência, sustentada por Deus. Ela continua orando mesmo quando não sente. Ela permanece fiel mesmo quando o cenário não muda. Ana fez um voto. Ela prometeu que, se recebesse o filho, o dedicaria ao Senhor. Isso revela maturidade espiritual. Ela não queria apenas receber, ela queria entregar. E quando Samuel nasceu, ela cumpriu sua promessa. Entregou aquilo que mais desejou. Essa é a força de alguém que foi moldado no silêncio. Não é apego desesperado, é confiança madura. Talvez Deus esteja usando esse tempo para transformar sua fé infantil em fé sólida. Fé que não depende de emoção, fé que não depende de aplauso, fé que permanece mesmo quando ninguém entende. Você pode estar se sentindo estagnado, como se estivesse no mesmo lugar há tempo demais. Mas crescimento nem sempre é movimento visível. Às vezes é aprofundamento interno. A raiz cresce antes do fruto aparecer. A estrutura se fortalece antes da expansão. Respire fundo agora. Perceba quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar e ainda assim continuou. Isso é prova de que Deus está sustentando você. A força que você pensa que não tem já está operando dentro de você. O silêncio não é o fim da sua história.
É um capítulo necessário. Ana chorou, orou, esperou. E no tempo certo, Deus respondeu. O mesmo Deus continua ativo hoje. Ele não mudou, ele não perdeu o controle, ele não se esqueceu de você. Talvez hoje você não veja o resultado, mas isso não significa que não exista um processo acontecendo. Você é mais forte do que pensa porque Deus está em você. E quando Deus está em você, a espera não destrói, ela prepara. O silêncio não paralisa, ele amadurece. A dor não encerra, ela transforma. Confie no tempo de Deus. Confie mesmo quando não entender. Confie mesmo quando não sentir. A fé verdadeira não depende de sensação, ela depende de convicção. E a convicção nasce do relacionamento com Deus. Você pode não saber, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.